Olá, alunos do segundo ano. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos de matrizes. Então a gente explicou na primeira aula a aplicabilidade da matriz. Hoje em dia nós usamos muito celulares, computadores, nós usamos as novas tecnologias a todo instante. Muitos programas desses são feitos com cálculos de matrizes. Por exemplo, quando você vai no banco e você coloca o seu cartão no caixa eletrônico, se configura uma matriz onde você digita a sua senha e ela abre a sua conta, ou cofre eletrônico do banco. Tem um horário programado para que ele abra, e ali o gerente também vai introduzir uma senha para poder dar acesso ao cofre eletrônico da agência. Todos esses cálculos são feitos com matrizes, gente. Cada conta tem uma configuração diferente. E esses cálculos são importantíssimos. A contabilidade também se usa matriz. No dia a dia, a gente usa matriz. Quando se joga futebol, se faz aquela tabela de contagem de pontos, aquilo é matriz. Então, ela é usada a todo instante. Hoje nós vamos dar uma pincelada no que a gente falou de teoria na aula passada. Tipos de matrizes, porque são importantes, e nós vamos entrar com alguns cálculos também. Hoje nós vamos fechar o assunto de matrizes. Por quê? Porque nós já vamos entrar na semana onde vai acontecer as aulas diretas com vocês, né? Que vai ser as aulas pela plataforma Google Classroom. E lá vocês vão ter então uma aula diferenciada, uma aula online direto com todos os alunos do segundo ano, da manhã, da tarde e também da noite. Então vamos rever o que foi discutido e vamos aprender um pouco mais. Olá, alunos! Vamos então ver exemplos de matrizes especiais. A gente leu a teoria, agora nós vamos ver exemplos. Bom, matriz linha é aquela matriz que só tem uma linha e N colunas. Quando eu falo N colunas, pode ser infinitas colunas, correto? Bom, a ordem. Eu vou ler então primeiro a linha. Uma linha por 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Então aqui é uma matriz linha de ordem 1 por 4. Aqui eu tenho outra matriz linha. Ó, podem ver que uma hora eu posso escrever com parênteses ou com colchetes. As duas escritas simbólicas, elas valem. Então aqui também eu tenho matriz B de uma linha. Agora vamos ver quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Ó, o número de colunas, eles mudam, porque é N colunas. A matriz C, já escrevi em parênteses, olha só, tem números irracionais no meio. O que é número irracional? Esse daqui, ó, que eu não consigo escrever em forma de fração. E tem números racionais também, como esse daqui, esse daqui, esse daqui, que podem ser escritos na forma de fração ou decimais limitados ou ilimitados. Bom, eu tenho uma linha. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E assim por diante. Vamos a uma outra matriz especial, matriz coluna. Matriz coluna é aquela que só tem uma coluna e N linhas, infinitas linhas. É o oposto da matriz linha. Bom, então aqui eu tenho uma, duas linhas. Primeiro sempre a gente lê o número de linhas, nas horizontais. E eu tenho uma coluna. Então eu tenho uma matriz A de ordem 2 por 1. Ou eu posso ler matriz coluna de ordem 2 por 1. Então eu tenho 3 linhas e uma coluna. Então eu posso ler matriz coluna de ordem 3 por 1. Podem ver que aqui eu escrevi entre colchetes, ou eu posso escrever entre parênteses, como é aquele caso. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas por uma coluna. Matriz coluna de ordem 5 por 1. Um outro tipo de matriz especial é a matriz quadrada. Essa vocês vão ver muito. Então veja bem. É aquela que tem o número de linhas e o número de colunas iguais. Aqui é uma matriz quadrada de ordem uma linha por uma coluna. Então matriz quadrada de ordem 1 por 1. Ou o mais correto, matriz A quadrada de ordem 1 por 1. Porque a gente tem que ler a letra do alfabeto latino também, que é sempre escrita em letra maiúscula, porque é o nome da matriz. Matriz quadrada de ordem 2 por 2
Matriz B quadrada de ordem 2 por 2. Matriz C quadrada de ordem 3 por 3. Então, toda vez que o número de linhas e colunas forem iguais, a matriz será quadrada. Vamos a mais dois exemplos de matrizes especiais. Aqui a matriz nula. A matriz nula ela tem uma notação. A notação é uma escrita simbólica matemática. Então, a notação é 0, aí eu coloco o número de linhas e colunas. Eu tenho aqui no caso 2 linhas por 3 colunas, por 4 colunas. Por 4 colunas. Então, matriz nula de ordem 2 por 4. É assim que você tem que ler em matemática. A matemática é uma escrita simbólica que você tem que transformar para a sua linguagem materna. No nosso caso, o português. Se eu falasse inglês, transformaria em inglês. Se eu falasse japonês, japonês. E assim por diante. Então vamos ver a ordem 2 por 4. Eu tenho 2 linhas e 4 colunas. E ela é uma matriz nula A. Ali é uma notação nesse caso, mas existem infinitas notações, tá certo, gente? Vamos ampliar esse horizonte mental nosso. Matriz diagonal. Agora, veja bem, toda matriz diagonal ela tem que ser quadrada. O que significa isso? O total de linhas e colunas tem que ser iguais. Só que ela tem uma coisa a mais. A diagonal principal, que é sempre essa daqui, ó, ela não é zero. São números diferentes de zero. E os demais são zeros. Então aqui é uma matriz diagonal de ordem 2 por 2. Ela é quadrada e a diagonal, porque a diagonal principal ela não tem elementos zeros e os demais elementos são zeros. Aqui também, ó, diagonal principal são números diferentes de zero e os demais números são zeros. Então aqui é uma matriz diagonal de ordem 3 por 3, matriz diagonal de ordem 2 por 2 e assim por diante, certo? Este aqui também é um outro tipo de matriz especial muito importante que vocês têm que saber. É a matriz identidade. A matriz identidade ela é uma matriz quadrada, que vocês já entenderam que é aquela matriz que tem número de linhas e colunas iguais. Ela também é uma matriz diagonal, porque a diagonal principal vai ter números diferentes de zeros, os demais números são zeros. E ela é identidade porque na diagonal principal só tem os elementos 1. Ela tem uma notação também. A gente pode escrever I, que significa identidade, e o N é o número de linhas e colunas que a gente vai colocar, porque ela é quadrada, correto? Então aqui eu poderia escrever assim, ó. Nesse caso, tá? I2 significa que eu terei 2 linhas e 2 colunas, certo? Vamos colocar um portanto ali entre eles. 3 pontinhos significa portanto, tá? Em matemática. Então aqui ela tem ordem 2 por 2. E N e 2. E se aí é identidade, 2 linhas, 2 colunas. Aqui seria I3. Eu terei 3 linhas e 3 colunas. E ela é identidade porque na diagonal principal são formados por elementos juntos. Tem também uma outra forma de se escrever matrizes, que é por notação. Essa daqui, ó. Identidade de N é igual a elementos. Eu coloquei A e J, que significa que o nome da matriz é A, e os elementos dentro da matriz é A minúsculo. Então, A e J significa A linha, J coluna. A posição em que ele está dentro da matriz. Esses elementos serão assim. 1 se I for igual a J. 0 se I for diferente de J. Vamos ver esse caso aqui, ó. Se eu fosse escrever a matriz geral, ficaria A11, A12, A21, A22. Agora vamos ler essa notação, que é a lei de formação da matriz de identidade. Se o I for igual a J, I é o primeiro número e J é o segundo. São iguais? Então vai valer o quê? 1. I, J, 1 e 2 são iguais? São diferentes. Então, quando for diferente, vale 0. 2 e 1 são iguais? Não são diferentes. Então, vai valer 0. E 2 e 2 são iguais? Vai valer 1. Tá vendo que gerou a matriz A? Então, aqui é uma notação. Eu poderia escrever a notação aqui também, ó. A1,
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Lendo a lei, quando o I for igual a J, A11, A22, A33 vai valer 1. Quando I for diferente de J, vai valer 0. 12, A12, A13, A21, A23, A31, A32 vão valer 0. Compreenderam? Mais uma matriz especial, que é a matriz transposta. Também vocês vão usar em muito cálculo. Bom, notação. Matriz elevado a t. Toda vez que tiver esse elevado a t, significa que você vai transportar. O que é transportar? Você vai transformar o que é linha em coluna. Então, tudo que tiver na linha vai se transformar em coluna. Correto? Bom, construa a matriz transposta da matriz A. Então, ó, 3 pontinhos nessa posição, você lê então. Então, a transposta de A será o que é linha passa a ser coluna. O que é linha passa a ser coluna. Ó, primeira linha passou a ser primeira coluna. Segunda linha passou a ser segunda coluna. Agora, olha a ordem aqui. Aqui era uma ordem de 2 por 3. Ali vai ficar ao contrário. 3 por 2. Compreenderam? Vamos mais um tipo de matriz especial, que é a matriz simétrica. Vamos ver esse exemplo. Seja a matriz A de ordem 3 por 3, então ela é quadrada, de ordem 3 por 3. Ela não é diagonal e nem é identidade, mas ela é quadrada, certo? Verifique se sua transposta é simétrica. Então, transposta dela será o que é linha passa a ser coluna. 2, 3, 1. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. O que é assimétrica? É que quando você transposta, ela fica igual a ela mesma. Ó, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 5. Ela transportei e transformou ela mesma. A mesma ordem. Portanto, ó, 3 pontinhos nessa posição é então, 3 pontinhos nessa posição é portanto. Você tem que aprender a simbologia. A é igual à sua transposta. Então você está dizendo que ela é simétrica. O que é simetria, gente? Ó, tem aqui minha palma. Quando eu coloco a outra, são simétricos. Isso é simetria, certo? Entenderam? Mais um caso de matriz especial, que é a matriz antissimétrica. Seja a matriz B, olha, é quadrada de ordem 3, verifique se sua transposta é simétrica ou antissimétrica a ela. Então, veja bem. Então, B transposta é igual. O que é linha passa a ser coluna. A primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. A ordem, 3 por 3. Agora vamos analisar se ela é simétrica ou antissimétrica. Não encaixa, tá vendo? Antissimetria. 0, 4, 8. 0, menos 4, menos 8. Já não bateu. Menos 4, 0, 7. 4, 0, menos 7. Menos 8, menos 7, 0. 8, menos 7, 0. Olha, veja bem. Simétrica elas não são, porque os elementos são iguais. Mas os valores absolutos, 0, 4, 8, 0, 4, 8, 4, 0, 7, 4, 0, 7, 8, 7, 0, 8, 7, 0, são iguais. Porém, há uma troca de sinais. Portanto, a matriz B é igual à sua oposta. Então, aqui elas são antissimétricas. Toda vez que você colocar o sinal negativo, significa que ela é oposta. Então, a transposta é oposta a B. Antissimetria. Mais um tipo de matriz especial é a matriz oposta. Matriz oposta é só a troca de sinais dos elementos dentro da matriz. Certo? Bom, seja a matriz A, chamei ela de C, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, de ordem 2 por 3.
Determine sua oposta, ou seja, menos C. Então, menos C será 0, menos 1, menos 4. 3, menos 2, 7. A ordem também não muda. Então, o que mudou foram os sinais dos elementos. 0 é neutro, não tem sinal. Quando for negativo, fica positivo. Quando for positivo, fica negativo e assim por diante. Pessoal, antes de igualdade de matrizes, tem um assunto sobre matriz inversa que nós vamos ver depois, tá certo? Não se preocupem. Vamos entrar primeiro em igualdade de matrizes. Se A é igual a matriz 2, 0, menos 1 e B é igual a 2C menos 1 e C, se A é igual a B, aqui estou dizendo que a matriz A é igual à matriz B. O que é a característica de uma matriz ser igual a outra? A principal característica de uma matriz ser igual a outra é que todos os elementos têm que ser iguais. O número de linhas e colunas tem que ser iguais. Bom, então eu tenho 2 linhas, 2 colunas, 2 linhas, 2 colunas. Ambas matrizes são matrizes quadradas, de ordem 2. Então, quais são os valores dos elementos B e C? Então, veja bem, ó. O elemento A11 é igual ao elemento B11, 2 e 2. O elemento A12 é igual ao elemento B12. Então, C é igual a 0. O elemento 211 é igual ao elemento B1, é igual ao elemento B21. O elemento A22 é igual ao elemento B22. E B é igual a 3. A gente leu direto. Mas se você quisesse, você poderia fazer assim, ó. A igual a B, 2, 0, menos 1 e B, igual a 2C, menos 1 e 3. Então, 2 é igual a 2, C é igual a 0, menos 1 é igual a menos 1 e B é igual a 3. Também está certo. A gente leu direto e depois a gente fez fazer a comparação. Correto? Bom, esse exemplo não está no material apostilado, mas é por isso que é interessante que vocês assistam às videoaulas, porque a gente vai explorar um pouco mais, correto? 2. Determine os valores de x, y e z que tornam a matriz A igual à matriz B. Bom, vocês já entenderam que os elementos da matriz A e da matriz B, elas têm que ser iguais. Bom, 2, está certinho, então o elemento A1 é igual ao elemento B1. Vamos colocar o sinal de igual aqui que faltou. Então, x mais 1 tem que ser igual a quem? A 7. Pessoal, qual é o número que eu somo com 1 que dá 7? 6. Aqui é lógico. Então, x é 6. 6 mais 1, 7. 1. Então, o elemento A1, 3 é igual ao elemento B1, 3. O elemento B2, 1 é 3. O elemento A1, 3. A1, 2 é 3. E o elemento A21 é 3, o elemento B21 é 3. 5 aqui. Y menos 2 é igual a 9. Qual é o número que eu diminuo do 2 que vai dar 9? 11. 11 menos 2, 9. Então, Y é 9. Bom, módulo de Z é igual a 4. Bom, módulo é um conteúdo de sexta série. O módulo anula o sinal. Então, qual é o número que pode estar aqui dentro? Pode ser o menos 4 ou o mais 4. Então, Z pode ser menos 4 ou Z é igual a 4. Porque o módulo de menos 4 é 4 e o módulo de mais 4 é 4. Então, Z pode ser menos 4 ou 4. 0, 0, 6 e 6. Prontinho. Já terminei. Então, x é igual a 6, y é igual a 11, z é igual a menos 4 ou 4. Mais um exemplo de igualdade de matrizes que não tem no material de vocês. Calcule os valores de x e y de modo que as matrizes A e B sejam iguais. Então, a matriz A tem que ser igual à matriz B. Então, o elemento A1 tem que ser igual ao elemento B1. Então, x menos y é igual a 5. Olha, eu não tenho condições de descobrir aqui, porque pode ser 7 menos 2, pode ser qualquer número. 6 menos 1
Então eu não tenho condições de descobrir, não posso chutar. 2, 2, 1, 1, ó. 2x mais y igual a 7. Montei um sistema. Isso aqui vocês devem ter visto lá na 7ª série. Agora a gente vai voltar. Então nós temos que resolver isso. Temos uma forma de resolver que é por isolamento. Eu posso isolar o x ou o y. Qual dos dois é melhor isolar, professor? O x, porque o x é positivo. Então x é igual a 5 mais y. Achei o valor de x, vou colocar bem aqui, ó. 2 vezes 5 mais y, que é o valor de x, mais y é igual a 7. Então, resolvendo. 2 vezes 5, 10. 2 vezes y, 2y. Mais y igual a 7. 2 mais 1, 3y é igual a 7. 10 positivo, muda de lado, 10 negativo. Eu tenho 7, gasto 10, fico devendo 3. O 3 que está multiplicando o y divide. 3 dividido por 3, 1. Como é negativo, menos dividido por mais fica menos 1. Vou achar o valor de x agora. X menos 1. X é igual a 4. Bom, achei o valor de x e de y. Vamos ver se a prova real dá certo? 4 menos 1, vai ficar mais 1, 5. Fechou. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Fechou. Então, o x vale 4, o y vale menos 1. Pessoal, faltou a gente discutir representação genérica de uma matriz. Não tem na teoria, mas eu vou explicar. Exemplo, escreva a matriz A, cujos elementos A e J, e essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Isso aqui é uma matriz genérica ou geral. Vou escrever. Eu sei que o nome dela é A. Sei que dentro dela os elementos serão A minúsculo, porque são elementos da matriz A. Terei 2 linhas. A1, 1, A2, 1. Quantas colunas? 3. A1, 2, A1, 3. A2, 2, A2, 3. Prontinho, montei a matriz genérica, ou geral. Agora eu vou aplicar a lei. Ele diz que o elemento I, J obedece a essa lei. O I mais 2 vezes o J. Quem é o I? O primeiro. Quem é o J? O segundo. Então, o primeiro, nesse caso é 1. 1 mais 2 vezes o segundo. 1 de novo. Resolvendo. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. De novo. 1 mais 2 vezes 2. 1 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 1 mais 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Agora eu vou embaixo. 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 2 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 2 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, a matriz A é 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ordem 2 por 3. Mais um exemplo de construção de matrizes por meio de uma matriz genérica. Escreva a matriz B, cujo elemento B e J, essa matriz terão 3 linhas e 2 colunas. Tal que agora eu tenho mais de uma lei, eu tenho 2. Tem casos que pode ter 4, 6 leis. E você tem que ler. 10 vezes I mais J se I for igual a J. E 0 se I for diferente de J. Então vamos construir a matriz geral primeiro. Tudo parte da matriz geral. B11, B12. Ó, terei só 2 colunas, não precisa mais. B21, B22. B31, B32. Eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos aplicar a lei. Se I for igual a J, eu vou fazer 10 vezes o primeiro mais o segundo. 10 vezes 1, 10 mais 1, 11. Se I for diferente de J, eu só coloco 0. 0. Diferente, 0.
igual, vou aplicar a lei. 10 vezes 2, mais 2. 20 mais 2, 22. Diferente, 0. Diferente, 0. Então, portanto, a matriz B é igual a 11, 0, 0, 22, 0 e 0. De ordem 3 por 2. Bom, pessoal, eu quero que vocês desconsiderem o erro que aconteceu no exemplo 3. Eu já estou falando de antemão. Eu coloquei matriz C34 no enunciado, só que quando eu resolvi como matriz C33. Então, vocês considerem como matriz C33 para a gente não perder o exemplo, ok? Bom, nós terminamos a primeira semana, correto? Essa é a segunda semana. Operações entre matrizes. Nós vamos ver então adição e subtração de matrizes. Como que eu somo e subtraio matrizes? Vamos ver um exemplo? Conhecendo as matrizes A e B, faça A mais B e A menos B. Olha só, pessoal. Para eu somar ou subtrair matrizes, o número de linhas e o número de colunas das matrizes tem que ser iguais. Eu não posso, por exemplo, fazer uma operação de adição ou subtração se a matriz é de ordem 2 por 3 e a outra é de ordem 3 por 2. Elas não batem, o número de linhas e colunas não são iguais. Bom, então vejam bem, a matriz A tem 2 linhas e 2 colunas e a matriz B 2 linhas e 2 colunas, tranquilo. Então, resolvendo A mais B, vou pegar a matriz A mais a matriz B. Agora eu vou fazer elemento por elemento. 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. Menos 1 mais 2, ó, os sinais são diferentes, eu estou somando, eu vou diminuir. 3 tirar 1, 2. E 0 menos 0 mais menos 1, menos 1. Prontinho, resolvi a adição. Vou resolver a subtração. A mesma lógica. Menos 2 é maior que menos 1 em valor absoluto, vou subtrair, vai ficar menos 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Devo 2, paguei 1, fiquei devendo 1. 3 menos 0, 3. Menos 1, menos 3, ó, devo 3, devo 1, vou somar a dívida, vou ficar devendo 4. 0 menos menos 1, jogo do sinal menos vezes menos mais, 1 positivo. Prontinho, a subtração da matriz A menos B
gerou aquela outra matriz. A subtração da matriz mais B gerou essa próxima matriz. Vamos resolver mais um exemplo. Efetue A mais B e B menos A, conhecendo a matriz A e a matriz B. A mesma coisa. A mais B. 3, 0, 4 menos 7. Mais 1, 2, 0 e menos 2. 3 mais 1, 4. 0 mais 2, 2. 4 mais 0, 4. Menos 7 mais menos 2. Como aqui é mais vezes menos, vai dar menos. Devo 7, devo 2, devo 9. B menos A. Agora eu coloco a matriz B primeiro, que ela vem primeiro, menos a matriz A. 3, 0, 4 e menos 7. Bom, 1 menos 3, negativo 2. Ó, devo 3, pago 1, fico devendo 2. 2 menos 0, 2. 0 menos 4, devo 4. Menos 2, menos 7, troco o sinal 7, tira 2, 5. Anteriormente eu fiz A vezes B, agora vamos fazer B vezes A. Não é porque A vezes B deu certo que B vezes A vai dar. Então eu tenho que ver a quantidade de colunas da primeira matriz que bate com o total de linhas da segunda matriz. Eu tenho 2 colunas, 2 linhas, então dá certo. Então vamos resolver. B vezes A vai ser igual. Vou pegar a primeira linha vezes a primeira coluna. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. Vou pegar a primeira linha vezes a segunda coluna. 0 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Dá 3. Primeira linha, terceira coluna. 0 vezes 1, 0. 4 vezes 1, 4. Vai dar 4. Agora eu vou para a segunda linha e começo tudo de novo. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 1, 4. 14. 5 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Que vai dar 12. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 4, 16. Que vai dar 21. Agora eu vou para a terceira linha e começo tudo de novo. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1. 1 vezes 0, 0. Vai dar 6. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Que vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Que vai dar 7. Então, a matriz B vezes A ficou 1, 14, 6, 3, 12, 3, 4, 21, 7. De ordem 3 por 3. Então, veja, o produto da matriz de ordem Pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Não fui eu que elaborei essa apostila que nós estamos trabalhando, tá? Foi um outro professor. Aí, como o barco está andando, eu tive que assumir a aula, então eu estou colocando aquilo que faltou, tá certo? Então vamos para a terceira semana. Multiplicação de uma matriz por outra matriz. Bom, aquele conteúdo anterior, a multiplicação de número real por uma matriz, faltou no material, mas eu expliquei para que vocês saibam, tá certo? Das matrizes A e B, determina o produto. O produto é o resultado da multiplicação de A vezes B e B vezes A. Bom, então vou pegar a matriz A vezes a matriz B. 2, 0, 1, 1, 3, 4 vezes 0, 1, 5, 4, 3, 1. Bom, de cara a gente olha assim, parece que não dá para fazer, né? Mas é um segredo. Para a gente poder multiplicar uma matriz por outra matriz, a gente tem que ver se o total de colunas da primeira matriz bate com o total de linhas da segunda matriz. Então, quantas colunas eu tenho aqui? 3. Quantas linhas eu tenho aqui? 3. Então, se o total de colunas da primeira matriz bate com o total de linhas da segunda matriz,
eu consigo fazer a multiplicação da seguinte forma. Vou pegar toda a linha vezes a primeira coluna e depois eu faço pela segunda. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 3, 3. Resultado 3. Continuo aqui, vou para a segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 1, 1. Que vai dar 3. Como a primeira linha multipliquei por todas as colunas, vou agora para a segunda e começo tudo de novo. 1 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 3, 12. 27. Agora eu vou para a segunda. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. 12 mais 4, 16, com mais 1, 17. Então, a multiplicação de A por B vai dar 3, 27, 3, 17. De ordem 2 por 2. Então, veja bem. Essa matriz de ordem 2 por 3, com essa matriz de ordem 3 por 2, o produto gera uma matriz de ordem 2 por 2. Anteriormente eu fiz A vezes B, agora vamos fazer B vezes A. Não é porque A vezes B deu certo que B vezes A vai dar. Então eu tenho que ver a quantidade de colunas da primeira matriz e bate com o total de linhas da segunda matriz. Eu tenho 2 colunas, 2 linhas, então dá certo. Então vamos resolver. B vezes A vai ser igual. Vou pegar a primeira linha vezes a primeira coluna. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. Vou pegar a primeira linha vezes a segunda coluna. 0 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Dá 3. Primeira linha, terceira coluna. 0 vezes 1, 0. 4 vezes 1, 4. Vai dar 4. Agora eu vou para a segunda linha e começo tudo de novo. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 1, 4. 14. 5 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Que vai dar 12. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 4, 16. Que vai dar 21. Agora eu vou para a terceira linha e começo tudo de novo. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1. 1 vezes 0, 0. Vai dar 6. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Que vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Que vai dar 7. Então, a matriz B vezes A ficou 1, 14, 6, 3, 12, 3, 4, 21, 7. De ordem 3 por 3. Então, veja, o produto da matriz de ordem. Vamos ao terceiro exemplo de multiplicação de matrizes. Calcule a matriz A vezes B e B vezes A, conhecendo a matriz A e a matriz B. Então, A vezes B vai ficar assim. 1, 2, 3, 4 vezes menos 1, 3, 4 e 2. Linha vezes coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 4, 8. Vai dar 7. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 7. Segunda linha, primeira coluna. 3 vezes menos 1, menos 3. 4 vezes 4, 16. Dá 13. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 17. Então a matriz A vezes B ficou 7, 7, 13, 17. Vamos agora fazer B vezes A. B vezes A. Menos 1, 3, 4 e 2 vezes 1, 2, 3 e 4. 1 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes 3, 9. Dá 8. Menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 4, 12. Fica 10. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Ficam 10. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8.
16. Então a multiplicação da matriz B vezes A é igual a 8, 10, 10, 16. Vocês lembram que sempre a gente usa assim, né? A multiplicação de fatores há um ditado que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, em matrizes altera. Vocês viram que A vezes B deu uma matriz. Quando eu mudei a ordem B vezes A, deu outra matriz. Então, em matrizes, a ordem dos fatores altera o produto. Sabendo que a matriz A e B, sabendo que a matriz A, menos 2, 3, 1, menos 1, 0, 4, 3, e a matriz B, menos 1, 4, 1, 2, 1, 3, faça A vezes B. Bom, A vezes B. Para eu multiplicar a matriz A pela matriz B, eu tenho que ver se o total de colunas da segunda matriz bate com o total de linhas da primeira matriz. Quantas colunas eu tenho aqui? 3. Quantas linhas eu tenho lá? 2. Então, a matriz A é de ordem 2 por 3. 2 por 3. E a matriz B é de ordem 2 por 3 também. Então, veja bem, total de colunas não bate com o total de linhas. Não tem solução. Como não são compatíveis o total de colunas e linha, não há solução. Conjunto vazio. Pessoal, por último, vamos então resolver a matriz inversa. Lembra que estava lá no início? Bom, conhecendo a matriz A, determine sua matriz inversa. O símbolo de matriz inversa é A elevado a menos 1. Ou notação, né? Símbolo ou notação. Bom, então como que eu vou resolver isso? Eu vou pegar a matriz A vezes a sua inversa e vou igualar uma matriz de identidade. Então veja bem, vou pegar a matriz A, 1, menos 3, 2 e 0. Vou multiplicar pela sua inversa, que eu não sei qual é, vou chamar de A, B, C, D. E vou igualar a matriz de identidade. Ali não é de ordem 2, então a matriz de identidade de ordem 2 vai ficar 1, 0, 0, 1. É desse jeito que a gente calcula a matriz inversa. Tem um outro jeito, o determinante, que vocês vão ver depois, que é mais simples, mas agora é álgebra. Então, multiplicação de matriz, linha vezes coluna. 1 vezes A, menos 3 vezes C, menos 3C. Aqui é uma igualdade, igual a 1. Continuo aqui, vou para a segunda coluna. 1 vezes B, menos 3 vezes D, menos 3D, que é igual à identidade, que é igual a 0. 2 vezes A, 2A. 0 vezes C vai dar 0, que é igual a 0. 2 vezes B, 2B. 0 vezes D vai dar Z, 0, que é igual a 1. Então, nós encontramos dois sistemas. Posso resolver o primeiro sistema e depois resolver o segundo sistema. Então, veja bem. Aqui, eu já tenho indicado quanto que é A. Porque, olha, veja. Aqui é 0. Então, 2A é igual a 0. A é igual a 0, que divide 2. Então, A vai dar 0. Achei o valor de A. Vou substituir aqui em cima e vou achar o valor de C. A menos 3C é igual a 1. Eu achei o valor de A. O A deu quanto? 0. 0 menos 3C é igual a 1. Menos 3C é igual a 1. C é igual a menos 1 terço. Achei o valor de A e achei o valor de C. Vou achar agora o valor de B e de D. Bom, posso achar o valor de B aqui, ó, direto, porque aqui é 0. Então, 2B é igual a 1. B é igual a 1 sobre 2. Achei o valor de B. Vou colocar aqui, B menos 3D é igual a 0. No lugar do B, eu vou colocar meio. Menos 3D é igual a 0. Vou passar o meio para o outro lado. Se ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. E o 0 não tem valor.
Esse menos 3 multiplica o 2. D é igual a menos 1 sobre menos 3 vezes 2, menos 6. Menos dividido por menos dá mais, 1 sobre 6. Achei a matriz inversa. Então, a gente vai responder da seguinte forma. A matriz inversa de A vai ser A, B, C, D, que é igual a 0, meio, menos 1/3, 1/6. Então, a inversa daquela matriz A é essa daqui. Pessoal, então nós já vimos toda a apostila de matrizes. Vocês deverão, então, penso eu, já devem ter feito os exercícios avaliativos de 1 até o 6. Agora você já tem condições de resolver também os avaliativos depois da segunda semana, de 1 até o 6. E também agora da terceira semana, de 1 até o 9. Bom, na semana que vem, a gente vai fazer então uma aula com todo o segundo ano. Nós vamos fazer lá naquela plataforma Google Classroom. Essa plataforma ela é mais tranquila do que a Teams, ela é mais leve. Vocês vão conseguir assistir às aulas por lá, correto? Não serei eu que estarei corrigindo, será o novo professor de matemática. Eu agora estou ocupando a função de diretor da escola, então serão 2 outras professoras que ocuparão a minha vaga, porque eu tenho 2 concursos, então serão 2 outras professoras. Elas sim estarão desenvolvendo com vocês os exercícios. Eu vou pedir que elas resolvam todos os exercícios naquela semana, correto? Bom estudo então, façam tudo. Nesse inteirinho vocês podem me tirar dúvida comigo, não tem problema. Mas depois será com elas, tá ok? Bom estudo.